Ocorre agora, no começo de dezembro, entre os dias 3 e 6, e reunirá professores e alunos de todos os campos da universidade. Vamos saber o que quer a instituição com esse evento, ouvir do reitor um resumo das atividades esse ano, nesse primeiro ano do seu reitorado, e conhecer os planos da UEPB para o ano que vem por aí. Meu querido Rangel Júnior, boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa, tudo em paz? Boa tarde, Paulo, um prazer novamente. Tudo mais ou menos em paz, né? A gente vive um equilíbrio instável, né, permanentemente. Mas nós vamos fazendo o nosso esforço, né? É como diz o povo, você só segurou a rodeia porque podia com o peso do pote. Portanto, o nosso trabalho tem sido no sentido de buscar dar estabilidade à universidade. É, de fato, algo extremamente complexo pelas condições que nós temos, mas... Vamos tocando, né? Estamos tocando em frente e vamos sair. E o primeiro ano tem resultados bons, né? Dentro dessas circunstâncias aí. Temos. A gente tem pouca condição de mostrar resultados quantitativos, né? Porque a universidade vinha num ritmo de crescimento acelerado, num primeiro momento desacelerou e num segundo momento praticamente pisou no freio, né? Então, nós de fato... Isso muda muito e nós sempre criamos aquela expectativa para a população, tanto universitária quanto a população da Paraíba, que aquele ritmo poderia continuar ou deveria continuar, porque as demandas, inclusive, de crescimento da universidade são muito grandes. E eu me recordo que, quando a gente, no rádio, por exemplo, né, que a gente recebe ligações de todo esse brejo, Cariri, Curimataú, as pessoas, quando ligam para abordar o tema UEPB, a primeira coisa que dizem é: quero um campus aqui. Todo mundo quer, né? Objetivamente, se fosse para atender à vontade da população, nós teríamos 223 campos universitários da UEPB na Paraíba, porque de Algodão de Jandaíra a Juazeirinho, de Souza a Cabedelo, e para onde você se virar, do Curimataú para o extremo aqui do Vale do Paraíba, para o Vale do Piancó, para o Alto Sertão, todas as cidades querem, de fato, que tenha uma ação da universidade. E a gente tem feito uma tentativa que é exatamente nesse sentido, de buscar criar um pacote de atividades, de ações que sejam ações acadêmicas, mas também ações sociais, de extensão universitária, e que a gente possa levar a universidade a todos os lugares, mesmo que não seja com campus, porque é um custo elevado para isso e é um investimento permanente. Então, aqueles investimentos que são permanentes, que geram uma despesa também permanente, nós estamos, de fato, nesse momento, com uma impossibilidade de fazer, salvo em pequenas ações, né? Por isso que, mesmo o processo de expansão já pensado anteriormente, ele está contido, está em stand-by, vamos dizer assim, esperando que a gente tenha um mínimo de condições materiais, apesar de entender, mas a universidade não é nossa, a universidade não é dos professores, funcionários e estudantes, ela é do povo da Paraíba, portanto, o direito de reivindicar que a universidade se expanda para as regiões é de todo mundo, e nós devemos fazer isso naturalmente com muita responsabilidade, né? Agora, essas demandas todas são uma radiografia da importância da presença da universidade nas comunidades, aonde ela foi hoje, né? O que houve, o progresso que houve, ela alavanca a economia, ela fixa mais as pessoas no seu local de origem, evita aquele ir e vir de todos os dias, é um negócio impressionante. É verdade, né? Eu até vou aproveitar aqui e vou sugerir como pauta para vocês de Itararé fazerem uma matéria especial sobre o campus da Universidade Estadual da Paraíba em Monteiro. Primeiro, o nome do campus é Campus Poeta Pinto do Monteiro. Que é uma figura emblemática. Exatamente. Então, um campus universitário com o nome de um poeta, né, de um poeta popular, de um cantador de viola, como se diz. Então, já é algo emblemático, de fato. E o resultado da UEPB, a influência da UEPB na cidade de Monteiro após a sua chegada, o que ela impulsionou de desenvolvimento na região, merece de fato algo, e é um estudo importante, a gente já tem levantamentos importantes para mostrar de fato, e todo mundo hoje tem essa consciência. A universidade onde chega, ela traz desenvolvimento, porque traz um pouco de riqueza material. Sem dúvida. Um pouco de orçamento a mais para a economia. Para a economia da cidade. Essa economia. Aluguéis, restaurantes. Provocando, é verdade. Né, provocando também a outras gente áreas. Soube até, Rangel, que o mercado imobiliário se aquece.
aumenta o preço de aluguel, mais pessoas construindo apartamentos. Apartamentos, tem cidades, por exemplo, começa algo que não existia, né? Por exemplo, cidades que não pensavam em construir, ou que não tinha demanda para a construção de blocos de apartamentos. De repente, Aí, de repente aparece, né, terrenos com 3 andares, 4 andares, edifícios com pequenos apartamentos, para quê? Que não cabe uma família, mas cabem um estudante, 2 estudantes que querem morar na cidade. Os famosos kitnets. Pessoas que vêm de fora terminam casando na cidade. Tem tudo isso. E aí criam raízes também na região. Conclui seu curso, se fixa ali, fica exercendo atividade ali. Então, há de fato uma troca cultural, uma troca de intercâmbio em todos os sentidos. Traduzindo tudo isso, progresso. Progresso na cidade. É desenvolvimento que é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento intelectual e é social em todos os sentidos. É verdade. O momento de maior, eu vou usar uma palavra que a minha avó utilizava, tenho certeza que a sua também, ou as suas. O momento de maior agonia foi aquele da greve, de tensão, de expectativa. Nós vamos completar 1 ano de gestão, né, da nossa gestão à frente da universidade, agora no dia 13 de dezembro, e temos uma série de ações, inclusive depois do Congresso, para apresentar ações mais de ordem administrativa. O Congresso ele vai tratar essencialmente da questão acadêmica, né? Mas posteriormente nós vamos indicar, fazer balanços que envolvem a parte administrativa mesmo. E aí nós vamos, de fato, tentar mostrar para a população, para a opinião pública, aquilo que nós mais ganhamos também esse ano, que é transparência, que é de mostrar, de esgarçar mesmo a vida da universidade, que a universidade não tem nada a esconder, pelo contrário, tem muito a mostrar, e a mostrar principalmente do que ela faz, para que as pessoas sintam a importância da universidade e sintam que ela é necessária, portanto, é necessário também defendê-la, é necessário também preservá-la. Então, nesse aspecto, temos de fato algo a mostrar. A greve, ela é um transtorno para todo mundo, inclusive para os que fazem a greve. Né? Às vezes as pessoas condenam os grevistas porque acham que é isso, aquilo. Não, mas é um transtorno para quem está também no processo de greve, porque cria-se expectativa. Às vezes os que conduzem o processo querem levar para um lugar, mas a vida é assim. E não conseguem, né? Você não consegue. Nem tudo que a gente quer, consegue. A realidade impõe limites, a vida impõe limites e é preciso entender isso, esse movimento de transigência. A vida ela é possibilidades, ela é conjunto de possibilidades e conjunto de contingências. Então você trabalha na história o tempo inteiro com isso. Aquilo que você deseja, confrontado com aquilo que a realidade impõe e aquilo que as contingências permitem que você alcance. Então você dá um passo hoje, um passo amanhã. Que nós temos de ter objetivos, temos, né? Anseios, desejos. Agora, há limitações para essas coisas todas, né? O que eu espero é, logicamente... Eu queria que fosse o Fluminense ontem no lugar do Flamengo, mas não foi. A gente tem que se conformar, né? Como tricolores. Os tricolores esse ano vão torcer para continuar na Série A. Pois é verdade. E para a gente fechar esse bloco, o crescimento da instituição impõe mais tarefas para quem administra. E aí é preciso montar uma equipe que dê o suporte ao dirigente máximo, né, também. Sem dúvida. A perspectiva do trabalho administrativo numa estrutura do tamanho da UEPB, né? A UEPB, ela agrega 25 mil pessoas diretamente, né, entre estudantes, professores e funcionários, ou seja, em torno de 25 mil pessoas vivem... É um amigão lotado. Vivem o cotidiano da universidade diariamente. Pois é. Se você imaginar que dentro, agregadas essas 25 mil pessoas, têm famílias, então você vê assim que atinge aí por baixo algo próximo a 100 mil pessoas no estado da Paraíba ou no Nordeste, digamos assim. Então, de fato, você gerenciar os conflitos que surgem dessas relações, de tudo, é de fato algo muito complexo, mas é muito tranquilo também. A universidade tem uma rotina que ela acontece... A máquina estando azeitada, ela vai... O grande desafio do gestor é exatamente esse, é permitir que as engrenagens funcionem de forma mais ativa, mais eficaz, mais eficiente, e que os conflitos sejam resolvidos no diálogo, que sejam negociados e que a vida da universidade não tenha tantas interrupções.
Então, na situação de crise, na situação de baixa, né, de dificuldade material, o desafio é redobrado. Aumenta. Então, você tem que conseguir fazer mais, ou fazer no mínimo o mesmo que vinha sendo feito, com menos recursos, com menos condições materiais. Então, e aí onde há o destaque para o trabalho do gestor. Né? Tem que encontrar um time que jogue, né? Alguns que jogam em várias posições, outros que têm uma disponibilidade, uma disposição de fazer, com mais experiência. Sua pretensão salarial era essa, eu vou lhe pagar isso aqui por enquanto. Né? Outros têm menos experiência, mas têm mais garra, mais vontade e uma vontade de aprender também, de acertar juntos. Então, a gente vai compondo aos poucos. Eu faço parte de uma articulação política, né, de um movimento, de um grupo político que há muitos anos, há 8 anos, vem conduzindo os destinos da universidade, há quase 9 anos. Né? E eu participei dessa história toda, né, portanto, eu herdo também essa história, mas o compromisso é de renovar sempre, de mudar, de melhorar, porque o objetivo é a universidade, o objetivo é fazer o melhor para a instituição e para as pessoas. Então, para isso a gente tem que estar, inclusive, nós mesmos nos renovando permanentemente, mudando de opinião, ouvindo novas opiniões, revendo conceitos, transigindo, negociando. O importante é você não abrir mão de princípios, daquilo que são os grandes eixos, né, os grandes guias do pensamento, da linha política, da ética, da moralidade, da transparência pública, né, da democracia, da atitude respeitosa diante da divergência. Então, mantendo tudo isso, o resto, como se diz assim, é varejo, você... É armazém de secos e molhados. Exatamente. É verdade. Vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos, conversando hoje com o reitor da UEPB, professor Antônio Guedes Rangel Júnior, que gentilmente veio trocar ideias aqui com a gente. É um instante só. Rangel Júnior, reitor da UEPB. Mesmo com toda essa expansão da universidade, ainda eu estive semana passada lá no Campus 1, em Bodocongó, fui conversar com o professor Josibel Lins, que deve estar nos vendo agora, com Irã Bezerra de Melo, que é do setor de protocolos, amigos ali que eu tenho, são muitos, e vi que tem ônibus à vontade ainda lá no campus, de prefeituras, aqueles carros amarelos novos, outros ônibus mais antigos e tal. Quer dizer, ainda tem muita gente que vem para Campinas todo dia, né? Aqui das imediações. Eu sempre que discuto com os estudantes essas questões que envolvem o deslocamento de uma cidade para outra, é impossível não lembrar de mim mesmo, da minha história, né? Eu passei parte da minha vida de estudante me deslocando diariamente de Juazeirinho para cá, para Campinas. Né? Você sabe que eu estudava, nós fomos estudantes praticamente na mesma época, e eu ficava olhando, rapaz, ônibus de Equador, Rio Grande do Norte, de Parelhas naquela época. Isso. E eu ficava imaginando, a gente saía dali, eu, por exemplo, de comunicação, e ia para casa dormir e tal. E eu ficava dizendo, esses colegas e essas colegas vão ficar 2 horas e meia na estrada para poder chegar em casa para descansar. Não são carros que andam a 100, 120, né? É verdade. E às vezes ônibus precários, né? Com caminhonetas, né? Às vezes carros pequenos, né? De Juazeirinho, na época que eu era estudante, nós, assim, muitos estudantes vieram durante muito tempo em caminhoneta, né? Tinha um secretário da prefeitura que estudava em Campina Grande e ele vinha, para poder vir estudar, ele vinha dirigindo a caminhoneta e trazendo... Aproveitava, trazia. Os outros estudantes. Esse que era secretário na época, hoje é advogado, é professor já também. E é meu irmão, Zé Neto, Neto Rangel, que era professor também em Patos, né? Advogado aqui em Campina Grande, em Patos, nessa região do Cariri. Era uma luta, né? E assim sempre foi esse processo. Hoje já tem, de fato, uma estrutura melhor, ônibus com um certo conforto, uma certa estrutura, mas ainda é, de fato, um transtorno. Mas as prefeituras, inclusive, não têm recursos específicos para isso, mas os prefeitos todos ajudam, praticamente, né? Têm essa sensibilidade e retiram do orçamento do seu custeio recursos para bancar esse transporte, né? O deputado Efraim Filho conseguiu modificar, inclusive, a legislação, assegurando que os ônibus, permitido, né? Que os ônibus com recurso do que comprados, esses escolares amarelinhos, né? Pudessem levar universitários. Que era proibido. Muitos ônibus ainda foram apreendidos, parados em Polícia Rodoviária Federal. Então, isso resolveu, foi uma ajuda importante também para todos os estudantes, né, da universidade. E a universidade, à noite, principalmente, de dia também, mas à noite é fervilhando de ônibus. Gente, né? É uma cidade. Nós temos dificuldades, inclusive, de resolver, vez por outra, trânsito interno na universidade, à noite. E nos outros campos também. Em Monteiro também tem, em Patos também tem, em Guarabira também tem muitos ônibus que chegam das outras regiões, e João Pessoa. Então, a universidade tem uma tradição também do ensino noturno. Praticamente em todos os campos a gente tem muita força no ensino noturno. Falta chegar em Catolé do Rocha, mas nós vamos abrir também
turmas de ensino noturno em Catolé, para usar um espaço que é ocioso ainda. Então, a UEPB, de fato, dá uma contribuição muito grande nesse aspecto e, logicamente, com o apoio fundamental das prefeituras de cada uma das cidades. Aproveitar, lembrei aqui agora do professor Sandi, que é seu pró-reitor de Recursos Humanos, né? Professor Sandi. E Jeremias Jerônimo, que é um veterano da instituição. Jeremias é um dos nossos notáveis, né, verdade, que vai compor uma comissão que nós estamos criando para preparar o 50º da universidade, junto com o professor Zé Lucas e outros. Zé Lucas dessa geração. Aquele rapaz magrinho de bermuda branca que está naquela foto da chegada do trem em 1907, é o professor Zé Lucas. Então, a chegada do trem em Campina Grande, 1907. Maravilha. Já era taludinho daquele jeito, né? Tem bagagem. Professor Rangel Júnior, toda essa movimentação da qual nós estamos falando, especialmente aqui no campo de Bodocongó, no campus, e eu vi isso lá, gera também um atrativo para quem age fora da lei. Vocês já tiveram alguns problemas de pessoas que gostam de assaltar, de roubar, que chegam ali, né, tentando se infiltrar em meio aos estudantes, e a universidade tomou providência nesse sentido também, né? É verdade. Nesse aspecto, há que se ressaltar que as nossas pernas são curtas para resolver o problema, até porque... É uma área muito grande. É uma área muito grande. A questão da segurança pública, ela não é resolvida apenas por uma instituição. Nem o governo resolve sozinho, nem uma instituição pode se responsabilizar pela segurança pública do entorno, né? Então, as pessoas... Isso às vezes, a gente vê na USP, a gente vê na UERJ, vem em todo lugar, em todos os lugares. As pessoas às vezes cobram que tenha ações da administração, mas as ações que competem à administração, nós temos feito e investido, eu diria, um montante considerável de recursos. Para você ter uma ideia, a gente investe hoje em segurança 10 vezes mais do que em pesquisa. Tanto vigilância física como a eletrônica também, a vigilância própria da É. universidade, a vigilância eletrônica e a vigilância armada. Também. Porque a nossa obrigação é com a vigilância patrimonial, com a segurança patrimonial. Termina por envolver também um pouco da segurança das pessoas. Isso. E nós temos um investimento muito alto, mas investimos recentemente muito em iluminação do campus, principalmente na parte de câmeras, noturna. né? Câmeras em todo, nós estamos já preparando para todo o campus, a parte externa, câmeras de alcance maior, porque não impede, mas inibe esse tipo de ação. A parte de iluminação também, de poda da parte inferior de árvores que fechavam o acesso, né, locais que privilegiavam até moitas, né, para que as pessoas quisessem fazer mal feito, né, e ameaçando até a integridade física das pessoas permanentemente, e a questão de agressão sexual, essa perspectiva que é temerária, temerosa, né? Então a gente teve um cuidado muito grande nesse aspecto. A gente não pode garantir 100% hoje em dia, a integralidade nem dentro de casa da vida nós das estamos, pessoas, né? perfeitamente. Infelizmente, então, é preciso entender que, vez por outra, é possível que aconteçam coisas, mas nós estamos cuidando da nossa parte, estamos já com um tipo de vigilância e de segurança mais inteligente também, com essa parte de câmeras e monitoramento direto em vídeo, e também preparando para ter motos circulando no campus. Então, tudo isso são investimentos e, logicamente, tivemos uma ajuda importante também do 2º Batalhão de Polícia Militar, aqui sediado em Campina Grande, para que tivessem rondas permanentes no campus, principalmente nas horas de maior fluxo de pessoas. E tudo isso é um pouco da coisa. Fizemos uma cartilha do nosso setor de segurança, para orientar também as pessoas, que às vezes as pessoas se descuidam, relaxam muito aquilo com a segurança pessoal. O Matuto diz, dão bobeira. Né? Às vezes o malfeitor... Ele só quer uma oportunidadezinha, um carro que ficou mal fechado, a pessoa que vai no lugar ermo andando sozinha, uma mulher vai sozinha, podia ir com 2 ou 3 amigos, né? Objetos de valor, às vezes, né? Deixado no banco do carro, perfeito. Tem tudo isso. Então, tudo isso a gente está trabalhando também com a comunidade no sentido de melhorar a segurança geral. Ou seja, cada um fazendo um pouco a sua parte, a instituição fazendo a sua parte e também, naturalmente, pedindo que o Estado cumpra a sua parte também, no sentido de assegurar essa parte da segurança pública. É uma luta de todo mundo, é uma luta da sociedade como um todo. Né? O Rangel Júnior, para dar um toquinho sobre isso também, a universidade tem pago rigorosamente em dia, finalzinho do mês, primeiro dia útil, assim, tem sido, Sim, né? sim. Nós, inclusive, já restabelecemos praticamente uma cultura nova que, como o repasse do Odécimo sempre acontece ou no último dia útil do mês, geralmente vem no último dia útil do mês, o pagamento do nosso salário, por conta da movimentação bancária, tem acontecido sempre no primeiro dia útil do mês, nunca dentro do mês. Muito raramente tem acontecido dentro do mês, porque
a transferência do recurso só acontece no último dia. Isso. Então, não dá tempo de fazer a movimentação bancária com eficiência. Às vezes, aqueles que têm a conta no banco que recebe o recurso, tem mais facilidade porque à noite... Já o dinheiro dorme na conta, como a gente diz. Dorme na conta, né? Então é possível já operar com cartão, parte dali. Os que recebem em outros bancos, tem aquele tempo ainda da transferência, né? Que tem 24 horas aí para fazer. Mas tem sido assegurado tranquilo, nós fizemos reserva do 13º, né? Até um período bem recente, temos parte disso aí resolvido, estamos discutindo também com o governo do Estado as soluções aí de fim de ano, que nós temos ainda, né, muitos compromissos a cumprir até o final do ano, e com as restrições que nós tivemos esse ano, apertamos demais tudo, né, deixamos de fazer muitas ações importantes da universidade. Nós praticamente, aquilo que é acadêmico não deixou de ser feito, porque depende da pessoa, depende do indivíduo que está recebendo um salário, do estudante que está lá indo para a sala de aula, do professor, do técnico administrativo. Mas o desdobramento da atividade acadêmica, nós perdemos, deixamos de fazer muita coisa, como apresentar trabalhos em congressos, né, o apoio que a universidade deveria dar. Cortou viagens diárias, né, tudo isso. Muito. Nós caímos aí em termos de viagem diárias, nós chegamos a uma diminuição na ordem de quase 70% em algumas áreas. E isso às vezes prejudica determinados setores. O prejuízo, né? Ele é grande, porque o professor que recebia uma passagem aérea anual, pelo menos uma vez por ano, para ir apresentar trabalho no Congresso, diminuiu, né? Deixou de receber. Outros que não têm, programas de pós-graduação que não têm ainda recurso suficiente, porque nós recebemos os programas que são aprovados, recomendados pela CAPES, eles recebem uma verba para funcionar, para que possam apoiar atividades de pesquisa, um laboratório, um equipamento para o professor viajar para apresentar trabalho em congresso, material para o programa funcionar, mas é muito pouco para garantir que 12, 15 professores façam permanentemente esse trabalho. E tem uma retroalimentação que é feita, porque se o professor não publica, não viaja para apresentar trabalho em congresso, a nota dele cai, a nota do programa cai. Cai a instituição. Cai a instituição. Então, tem consequências. Se os estudantes, se as estruturas da universidade não são adequadas, se não estão todas com investimento de manutenção, de materiais, de equipamento, de computador para todo mundo, pelo menos daquela quantidade que é exigida, quando o MEC vem avaliar, avalia para baixo. Quando os estudantes vão ouvir a opinião, vão dar opinião para os avaliadores sobre a infraestrutura, sobre apoio, a nota cai. Então, quando aparece curso tal, teve uma nota menor, naturalmente é resultado de tudo isso. Né? É resultado de tudo isso. Então, desse conjunto. Então, quando alguém vir, por acaso, alguma coisa nesse sentido, certamente é por conta dessas dificuldades que nós estamos enfrentando. A despeito de tudo isso, nós temos agora expectativa de aprovação de 2 programas de mestrado, já encaminhados há um bom tempo, né? E temos também a expectativa da avaliação dos programas que estão para acontecer agora, da avaliação trianual. E tivemos recentemente mais um prêmio Jabuti, a nossa editora, sob o comando, né, a gestão de Sidoval Moraes. Nós tivemos mais um prêmio Jabuti, o segundo em 5 anos que a universidade ganha, disputando aí com as editoras, que não é fácil, é verdade, científicas do país. Tivemos 2 indicados, né? Já um que ficou na fila, é como 2 Oscars da literatura, né? Da área da produção literária brasileira. E ganhamos para as grandes universidades um livro de um professor da UEPB, produzido aqui em Campina Grande. Isso é um destaque importante. Professor Angel, todo mundo daquele último concurso já foi chamado ou ainda tem alguém no compasso de espera? Os que foram aprovados e classificados dentro das vagas oferecidas, todos já foram contratados. Os professores, alguns sempre há exonerações, um professor às vezes é aprovado em 2 concursos ao mesmo tempo, o primeiro que chamou ele vem, às vezes ele morava noutra cidade e veio para cá, então ele termina se deslocando de volta quando aparece a vaga. Com técnicos administrativos acontece também algo semelhante. Tem gente que, os chamados concurseiros faz hoje, 2, 3 concursos ali. E depois de alguns anos fazendo concurso, às vezes o sujeito é aprovado em 3, 4 ao mesmo tempo. Aí escolhe. Então, foi chamado aqui, ele tomou posse, 6 meses depois, outro chama, é melhor ou é perto, às vezes nem o salário somente é melhor, às vezes é próximo da cidade, ou é na cidade em que morava. Vai embora. Então, vai embora, abre aquela vaga. Então, a gente tem feito uma atualização e os programas, os cursos, os departamentos estão também pedindo
a contratação de professores que estavam na lista de espera, servidores que estavam na lista de espera, que não foram dentro das vagas, mas que foram aprovados. Isso. Então, de acordo com aposentadorias, exonerações ou falecimentos... Dá-se claro ali, né? O Conselho Universitário aprovou e deu poderes à administração para, dentro daquele número de vagas que surgiram do último concurso para cá, em termos de aposentadorias, exonerações ou falecimentos, nós pudéssemos ir autorizando a convocação desses aprovados. Então, o concurso está para, de fato, ser fechado. Tem poucos ainda a serem chamados nesse aspecto. E fim de semana agora, mais um vestibular da instituição, né? Fim de semana, nós temos aí praticamente 30 mil candidatos concorrendo ao vestibular. Temos metade, e lembrando bem que apenas a metade das vagas estão sendo oferecidas... Por causa do Enem, né? A metade está sendo oferecida pelo vestibular regular, porque a outra metade nós estamos utilizando o Enem através do SISU, né? Mantendo a política de cotas sociais que a universidade implantou desde 2006, que iniciou, agora já com 50%. E o SISU ajuda também a universidade a arrecadar algum recurso, porque há recursos federais que são destinados à instituição a partir da adesão ao SISU. E o vestibular termina tendo um gasto para a universidade, tem um custo alto para a universidade, além, naturalmente, de buscar integrar o sistema nacional através do Enem e do SISU. Nós temos também uma justificativa material. No meio de uma dificuldade financeira dessa, a universidade gastar praticamente R$500 mil com a execução do vestibular. Então, nós vamos integralizar completamente as vagas pelo SISU, as vagas regulares, anuais, porque também há um aporte de recursos maior para a instituição. E para a gente fechar, o senhor esteve em Brasília, visitou cada parlamentar paraibano, cada membro da bancada, em busca de emendas, explicitando a cada um deles, fazendo a exposição das necessidades da UEPB. Foi assim mesmo? Desse mesmo jeitinho aí. Eu queria, inclusive, aproveitar e fazer um agradecimento público, né, a toda a bancada federal da Paraíba, né? O deputado Manuel Júnior, que é o coordenador da bancada, fez um trabalho de articulação muito forte. Então, todos têm se comprometido com ajuda à UEPB, com apoio à universidade. As 3 universidades da Paraíba, públicas da Paraíba, mais o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, né, o IFPB, estiveram presentes, discutindo numa reunião da bancada em Brasília recentemente, além daquela visita tradicional que todos fazemos sempre aos deputados, argumentando, mostrando as condições da universidade e mostrando as necessidades e apelando no sentido do apoio, né? Todos se comprometeram com soluções importantes que nós temos, principalmente na área de infraestrutura. E, claro, estamos aí na expectativa de termos um aporte de recursos diferenciado. E agora, com as emendas impositivas dentro do orçamento, ou o orçamento impositivo dentro daquele limite de emendas individuais dos parlamentares federais, nós acreditamos que até o mês de junho esses recursos já poderão ser liberados, com a vantagem que a gente já está entrando com pedido já de projetos que já estão prontos. Portanto, na hora que disser, se em 1º de janeiro disser que o dinheiro está liberado, o projeto chega. O projeto já está pronto para a gente encaminhar e garantir uma melhoria nas condições, principalmente de infraestrutura da universidade. E quem lhe acompanha aqui é o diretor do campus de Monteiro, professor? Professor Joelson, que é diretor do campus de Monteiro, que estavam também em reunião. Ele veio numa reunião que aconteceu uma parte na reitoria, uma parte no caminho e vai continuar na volta para cá. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, naturalmente, para todo mundo do campus Universitário de Monteiro. Muito bem. Professor Rangel, muito obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Parabéns pelo trabalho. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe das limitações, mas sabe também da sua dedicação, do seu interesse em gerir bem a nossa tão amada UEPB. Parabéns mais uma vez. Obrigado a você e acompanhe, a comunidade toda também acompanhe de 3 a 6 de dezembro, próxima semana, o nosso Congresso Universitário, que será o grande momento de mostra, de prestação de contas de tudo aquilo que a gente faz na universidade. É o primeiro grande momento que a gente consegue agregar tudo isso, certamente vamos melhorar para o ano que vem.